Bom dia, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar, né, continuando, a aula passada a gente, só retomando um pouquinho, a gente falou dos protocolos, dos principais protocolos de automação residencial. Falamos lá dos protocolos que usam a rede elétrica, né, que são os primeiros que surgiram. Na verdade, o primeiro que surgiu foi o X10, e depois vieram outros mais ou menos nessa mesma tecnologia e com melhorias, e depois surgiram os protocolos de rede mesmo, né? E hoje a gente tem alguns protocolos sem fio, protocolos com fio, protocolos híbridos. Então nós tratamos dos principais, e vale ressaltar aí que hoje, em termos dos protocolos sem fio, os mais importantes são os protocolos Z-Wave e Zigbee, dentro da automação residencial. E aí a gente tem alguns protocolos cabeados ou híbridos, por exemplo, o KNX, né? KNX é um protocolo também muito importante, que é usado por diversos fabricantes como Schneider, Eaton e outros fabricantes aí de equipamentos, fabricantes multinacionais de equipamentos de automação residencial. Hoje eu queria comentar com vocês sobre um protocolo. A gente deixa separado isso já normalmente de propósito, um protocolo que é voltado para parte de iluminação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Então, a gente tem o protocolo DALI, que ele é um protocolo, então, bem focado, né, para automação. Ele foi desenvolvido para automação de sistemas de iluminação. O DALI, né, o que vem a ser o DALI? Ele vem né, desse código de Digital Addressable Light Interface, né, ou, né, numa tradução aí para o português, interface digital endereçável para iluminação. A ideia do DALI é que, para grandes sistemas de iluminação, né, você tenha cada lâmpada, luminária ou sensor que comanda o sistema de iluminação, vai possuir um endereço. Ele vai possuir, né, como se fosse um reator. Esse reator é endereçável, ele é ligado a uma rede, e isso e cada elemento do sistema de iluminação possui um endereço. E esses elementos, né, as luminárias, os sensores, eles são ligados uns aos outros e são ligados através de um controlador DALI, né, um mestre da rede, que é um controlador DALI. Isso é ligado por meio de cabos, né, de cabos de cobre mesmo. Ele é um protocolo internacional. A ideia é que todos os equipamentos possam conversar, né, entre si, independente de marca ou procedência. A gente sabe que essa é uma teoria que existe para Zigbees e Wave, né, a intenção de você ter um protocolo para diversos fabricantes de equipamentos é justamente essa, a interoperabilidade entre os equipamentos. A gente sabe também, né, já comentei a aula passada, que para os tipos de rede, principalmente Zigbees e Wave, né, que você tem muito equipamento chinês, na verdade, de diversos países. Essa interoperabilidade não funciona tão bem ainda, né? Alguns equipamentos de fabricantes diferentes, eles têm essa interoperabilidade, outros não.
Melhorou um pouco, né, vai avançando os protocolos, agora com o Zigbee 3.0 até isso deu uma melhorada, mas ainda isso não é 100%. No DALI, isso é melhor, né? Praticamente existe mesmo essa interoperabilidade pela facilidade do sistema. É muito mais simples, a gente vai ver o funcionamento dele. Então, essa interoperabilidade é praticamente 100% dentro do DALI. Então, é possível ter uma instalação com uma marca de reatores e outra no sistema, por exemplo, com sensores ou controlador, desde que sejam tipo DALI. Sendo assim, uma das maiores vantagens, então, desse sistema é a flexibilidade que você consegue ter em relação a fabricantes e também a facilidade de controle dos equipamentos. O DALI tem procedimentos simples de comissionamento que são automatizados aí na medida do possível, podendo ser necessário através, por exemplo, de gateways, né, interligar com outras tecnologias. Então, se você tem, por exemplo, um sistema de automação KNX, BACnet ou outros protocolos de rede, né, eu preciso ter um gateway. O que é o gateway, né? É um dispositivo que faz justamente a ponte entre um KNX, que é um dos protocolos, ou entre um Zigbee, por exemplo, um Z-Wave, com o protocolo DALI. O DALI é um protocolo padrão que eu posso ligar até 64 dispositivos de campo, ou seja, eu posso ligar até 64 luminárias ou luminárias mais sensores, por exemplo, né, podendo os dispositivos serem ligados por um cabo não blindado de 2 condutores. Então, isso também facilita muito. É um cabo de cobre de 2 condutores, por exemplo, dois fios lá, um cabo 2 vezes, um cabo multipolar de 2 vezes de 1 milímetro. 2 vezes 0,75, nem precisa ser de 1 milímetro. Ele é uma tecnologia de fácil instalação e possibilita uma ligação totalmente digital entre luminárias e outros dispositivos, né, semelhantes em aplicações de automação de edifícios, mas não só de edifícios, de universidades, escolas, galpões de logística, mercados, tudo aquilo que eu tenho bastante carga de iluminação. A ideia aqui, então, né, a gente tem um esquema de ligação, né? Eu posso ter, então, eu vou precisar ter aqui um controlador DALI, que é esse camarada aqui que está bem no centro da tela, podendo controlar individualmente até 64 dispositivos. Então, aqui eu estou mostrando, né, um dispositivo DALI controlando uma lâmpada. Na verdade, isso aqui normalmente não é, às vezes é uma lâmpada, muitas vezes, né, de qualquer forma é uma luminária. Pode ser uma luminária com uma lâmpada, pode ser uma luminária com 4 lâmpadas, 8 lâmpadas, enfim. Mas eu vou tratar individualmente cada luminária dessa, né? E esse controlador DALI, então essa rede amarela é a minha rede DALI, né? E aqui eu tenho um nível abaixo, eu posso ter um outro tipo de rede, dependendo do controlador que eu estou escolhendo, eu posso estar conectando com uma rede KNX, por exemplo. Os reatores eletrônicos DALI, né, eles são ligados em paralelo e ligados entre si através, então, de um controlador DALI. Como é que se fazia antes do DALI para você controlar iluminação, né? Principalmente essa iluminação mais corporativa, mais predial, digamos assim. Era muito comum a tecnologia analógica, né? Eu ter um reator com um sinal analógico, né, que eu possa dimerizar, que eu pudesse dimerizar. Então, o que eu fazia? Era uma tecnologia por sinal de 0 a 10 volts ou de 1 a 10 volts. Então, eu tinha a luminária,
ligado a um reator. Esse reator, eu precisava ter aqui uma chave, um chaveamento para ele, né, um liga-desliga, e eu tinha também um sinal analógico, que está aqui, né, mostrando nesse potenciômetro. Então, eu variava a tensão e, com isso, eu variava a iluminação. No DALI, o que acontece? Eu preciso alimentar, obviamente, né, por fase, neutro e terra, o meu reator, o meu dispositivo DALI, que controla a luminária, mas eu não preciso da chave, e ao invés do sinal analógico, eu vou passar um cabinho de 2 vias de cobre, aonde vai trafegar o sinal DALI, o sinal digital. Então, ao contrário da tecnologia convencional de 1 a 10 volts, a energia é ligada diretamente aos dispositivos DALI, né? Eu não preciso mais um contator, um relé para estar chaveando essa luminária. Então, essa também é uma vantagem. Como o DALI é um sistema de comunicação digital, o meu controlador DALI, né, ele é a unidade central, a unidade pensante da rede, ele pode se comunicar com os dispositivos DALI, que são os meus reatores DALI, diretamente, pode realizar funções de diagnóstico, né, por exemplo, saber se eventualmente se uma lâmpada está queimada, ele obtém feedback também dos reatores, se é dimerizável, né? Muitas vezes eu não tenho, o controlador não está trabalhando com equipamentos dimerizáveis, mas quando o equipamento é dimerizável, eu tenho esse feedback de qual a potência eu estou fornecendo, qual a corrente, tensão, né, se o equipamento está em falha ou não. Então eu consigo monitorar de uma maneira bastante efetiva todos os equipamentos da minha rede de iluminação. O DALI é uma norma internacional e isso garante a interoperabilidade de diferentes tipos de equipamentos DALI, né, diferentes cargas de diferentes fabricantes. Realmente, como eu falei, isso é muito mais efetivo que outros tipos de protocolos. Aqui tem uma foto de um controlador DALI, né? É um exemplo de controlador DALI. Esse é da Schneider, né? E alguns dados, né, sobre, né, ou limitações dos controladores. Eu preciso alimentar isso com 220 volts, então, né, ou 230 VAC. Tipicamente, esses equipamentos DALI, eles necessitam somente dessa alimentação externa, mas essa alimentação externa, eu alimento então o controlador e ele não alimenta os equipamentos, né? Os equipamentos da rede. Os equipamentos da rede têm uma alimentação separada. Cada controlador pode gerir, né, até 64 endereços, então eu posso conectar nesse controlador até 64 dispositivos, que na prática a maioria acabam sendo luminárias, embora eu possa ter alguns, por exemplo, sensores de nível de iluminamento, né? Então, uma aplicação típica, assim, né, imagine por exemplo, uma sala de aula, onde eu tenho um dos lados da sala que eu tenho janelas. Se eu tenho janelas, eu tenho uma iluminação natural ali. Então eu posso ter sensores de iluminação, por exemplo, eu posso ter um sensor de iluminação próximo às janelas e posso ter um sensor de iluminação no lado oposto às janelas. Esse sensor de iluminação que está longe das janelas, ele vai captar, né, a diferença, eu vou perceber pelos sensores a diferença do nível de iluminamento e eu vou dimerizar através da rede DALI as luminárias, de maneira que, por exemplo, as luminárias próximas à janela, eu vou ter uma potência muito menor nessas lâmpadas, porque eu vou estar compensando com a iluminação natural. Então, isso é
uma aplicação bastante típica, né, de gerenciamento de iluminação. Isso dando exemplo de uma sala de aula, mas imagine um barracão, por exemplo, industrial, né? Eu posso ter aberturas no teto onde entra iluminação natural. Também, da mesma forma, quando eu tenho iluminação natural, o meu sistema vai compensar, vai dimerizar as lâmpadas, de maneira que isso resulta em consumo, né, em maior vida das lâmpadas, luminárias, etc. Cada sistema DALI só permite um controlador, né? Deve-se ter um cuidado especial sempre que temos mais de um controlador, né, numa instalação, para não ligar dois controladores num único sistema. Então, isso é meio que óbvio, mas não custa falar. Eu não posso ter uma luminária sendo controlada por dois controladores DALI, né? Cada sistema ele admite até 64 endereços, e quando você tem sistemas maiores que isso, na verdade você passa a ter, então, você divide teu grupo de luminárias, o teu, por exemplo, barracão, com o teu prédio, enfim, um controlador por andar, um controlador por zona, né? Você divide isso em zonas diferentes, e os controladores podem estar ligados na mesma rede KNX, por exemplo, né? Que seria uma rede aí híbrida que a gente viu, falou aula passada, bastante interessante aí para esse controle de automação mais global. Em termos de cabos, como é que isso é feito? Utiliza-se um cabo com dois condutores, né, para o DALI. Aqui nessa figura está se mostrando, na verdade, um cabo multipolar com 5 vias, né? Um seria alimentação à fase, o neutro, o PE, que seria alimentação alimentação de força ali da luminária, e dois cabos pretos aqui, que seria a minha rede DALI, né? Então, em princípio, eu posso usar um cabo normal, eu não preciso usar um cabo blindado, é um cabo de cobre, onde vai trafegar uma tensão que vai variar entre 9,5 e 22,4 VDC. É isso que trafega aqui, são sinais digitais, mas modulados em tensão, e eu vou ter então essa tensão VDC controlando a minha rede DALI. Esses elementos DALI, esses reatores DALI, são geralmente alimentados então em 230, podendo ser então um cabo com 5 condutores. Seria 2 para condutores de comunicação, o DALI mais e o DALI menos, que seria esse preto, e 3 para alimentação, fase neutra e terra. O DALI convenciona-se chamar os cabos de comunicação de DALI mais e DALI menos, mas ele não tem polaridade, na verdade. Essa polaridade aqui é indiferente, ele funciona da mesma forma. Outra característica é que a maioria das redes de comunicação, quando chega no final de linha, né, você tem que colocar um resistor. É um plug, né, algum tipo de resistência para indicar o final de linha da minha rede. No caso do DALI, não precisa, né? Você liga o teu último controlador na rede, mas não precisa ter se a rede não vai prosseguir dali para frente, você não precisa colocar nenhum terminador para indicar o final da linha. O comprimento de toda a linha depende muito do diâmetro do cabo. Na verdade, isso por conta da queda de tensão, né? Como qualquer circuito elétrico, existe uma queda de tensão em função da bitola do cabo. Então, o comprimento depende muito da bitola. A princípio,
não deve exceder, né, o que essa norma do protocolo DALI nos fala é que não deve se exceder 300 metros de comprimento de cabo. Além disso, a queda de tensão ao longo desse comprimento do cabo não pode exceder a 2 volts em corrente contínua, 2 VDC. Então, aqui, retirando da norma, a gente tem que o comprimento do cabo até 100 metros pode ser usado um cabo de comunicação de 0,5 milímetro quadrado. Eu, particularmente, não gosto da bitola de 0,5 milímetro, na verdade, para nada que é de automação ou residencial, que você tenha que passar por eletrodutos. Ele é um cabo que, pela espessura, pela bitola dele, ele se torna um pouco frágil mecanicamente. Então, quando você tem que puxar esse cabo dentro de eletrodutos, ele é mais suscetível a rompimento interno, né? Se ele começa a pesar na passagem quando você está passando dentro da tubulação, ele pode romper. A norma indica que de 100 a 150 metros deve ser utilizado o cabo de 0,75 milímetros quadrados. E acima de 150 metros, até 300 metros, o recomendado seria o 1,5 milímetro, que para nós, dentro da NBR 5410, também seria o cabo mínimo de alimentação de uma luminária, né? A NBR 5410 cita lá que circuitos de iluminação eu tenho uma bitola mínima, existe um critério mínimo para dimensionamento de condutores e que sistemas de iluminação o mínimo é 1,5 milímetro quadrado. Então, por isso que se eu for utilizar um cabo multipolar, eu precisaria usar um cabo multipolar de 5 vias de 1,5. Isso é possível para cada controlador. Ou eu posso ter, né, a parte de força de 1,5, posso ter um cabo de 2 vias, por exemplo, de 0,5 milímetro ou 0,75, trafegando os dados do DALI. Aqui a gente tem algumas fotos, né, de alguns controladores DALI, e vejam, se vocês observarem aqui, alguns deles têm, inclusive, já no próprio frontal dele aqui, escrito a compatibilidade de alguns outros protocolos. Vejam, esse controlador, este outro controlador aqui também, você vê que além do DALI, né, se der um zoom um pouco maior ali, eu não consigo dar um zoom aqui porque eu estou na apresentação, mas se você der um zoom, você vai ver que existe um logo escrito DALI e existe um logo escrito KNX, por exemplo. Ou seja, vários deles aqui têm essa compatibilidade do protocolo KNX com o protocolo DALI, justamente, né, para fazer essa interação aqui, né? Onde você tem o protocolo, ele já vem nativo, então esse controlador, obviamente, ele é um controlador DALI, então ele vai controlar a minha rede através dessa tensão VDC, através dessa rede DALI, e um nível abaixo, né, ele vai estar integrando, por exemplo, com IHM, com outros sensores, com dispositivos de operação, com a rede não só de iluminação, mas com o restante do meu sistema de automação, que aí é gerenciado pela rede KNX. Aqui eu deixei dois links também para vocês darem uma olhada agora sobre a parte de iluminação e utilização, né, do protocolo DALI dentro de sistemas de iluminação. Dentro do Moodle, deixa eu só descompartilhar aqui um pouquinho. Dentro do Moodle, também deixei
Aqui no Moodle, então a gente está falando aqui desse tópico 5. Vocês têm esse arquivo e tem 2 vídeos aqui de automação de sistemas de iluminação que eu queria que vocês assistissem, mostrando, né, como é que isso é feito também na prática, né? Então, eu vou propor também um trabalhinho, né, sobre assim como a aula passada do protocolo, dos protocolos de automação. Eu vou propor aqui, vou jogar daqui a pouco aqui um outro trabalhinho sobre protocolo DALI. E aí, queria ver se vocês conseguiram acessar, né, se está tudo tranquilo, chegaram a dar uma olhada nos sistemas de automação que a gente falou lá passada. Deixa eu ver se eu parei, acho que eu parei o compartilhamento, né? Não, eu ainda estão vendo aí, né, gente? Sim, professor, estamos vendo. Beleza. Ó, o Lucas também falou que não conseguiu encontrar o trabalho no Moodle, professor. Que eu lembro que no final da aula que a gente fez, você acabou comentando do trabalho, mostrando as plantas. Isso. Esse vídeo você não chegou a colocar ou colocou? Não, eu coloquei, mas é que ele está oculto aqui, ó. Ele apareceu, Ah, eu tinha habilitado ele e por algum motivo aparentemente não habilitou. Só que agora eu não estou conseguindo aqui habilitar. Ele precisa ter uma caixinha de 3. Eu vou reinicializar meu Moodle e vou habilitar novamente aqui. Ele não pode estar, ele está aparecendo oculto para estudantes, ó. aham, esse tópico 6, então. Então, mas eu já resolvo, só vou precisar fechar essa apresentação e reinicializar o Moodle, provavelmente, para poder editar isso. Mas é só eu fazer isso aqui, ele já aparece para vocês. Aham. E aí, mas de qualquer forma, daí na aula anterior, então, tá essa parte de instruções, tem um vídeo lá que a gente falou, né? Dei uma olhada né, quem não assistiu aí a aula passada, onde é que tá aqui? Tá aqui, aula gravada, protocolos de automação residencial. Então é um link que eu subi eu subi no YouTube para não perder mais essa gravação, que já teve aí outros de armazenar na rede da universidade e acabar perdendo. Então agora no YouTube ele acaba ficando sempre lá, é mais fácil de manter. Então eu gravei no YouTube, mandei o tal link aqui, mas deem uma olhada nesses vídeos aqui também, né? O vídeo do protocolo Zigbee, o vídeo do Z-Wave, além do vídeo que eu gravei. Isso aqui acho que ajuda a esclarecer um pouco sobre esse material. Beleza, gente? Beleza, professor. Dúvidas desse protocolo, do protocolo DALI, não? É, Protocolo DALI, assim, complementando um pouco, né? O protocolo DALI, ele, ele é um protocolo que ele é usado amplamente aí, principalmente, por exemplo, se você for num desses hipermercados, esses atacarejos que a gente hoje tem muito, mesmo aqui na região de Curitiba, hoje no Brasil todo, né, tá uma tendência esse tipo de barracão. Se você for num lugar desse, olhe, né, olhe para cima, olhe na iluminação. Você vai ver que o pé direito é bastante alto. Normalmente, também, esses barracões, eles têm uma entrada de luz natural. Existe uma abertura, ou uma não, né? Existem diversas aberturas no teto para a entrada de luz. E você vai ver lâmpadas varia o tipo de lâmpada, mas hoje basicamente é LED, né? Só que é LED dimerizável, né? Diferente do LED que
da maioria dos LEDs que a gente usa em casa, que não são dimerizáveis, esses LEDs focados mais no industrial, eles são LEDs, luminárias de LED dimerizável, e eles fazem justamente isso, né? Você tem sensores ali, a cada certo número de metros quadrados, você adota um sensor. Existem luminárias que já vêm com o próprio sensor embutido na luminária, né? Muitas vezes, e ele, então, está ligado a um... Ele é uma luminária que tem um reator DALI, então você tem um controlador que ele monitora o nível de iluminamento natural que você tem na área. Durante o dia, por exemplo, se o sol está bem a pino, incidindo bastante dentro do meu barracão, a luminária às vezes fica desligada, ou fica, né, ligada com uma potência muito baixa. Isso dá uma diferença de consumo bastante alta, né? Porque a potência de iluminação desses locais né, você também, essa é uma outra tendência, né? De você iluminar melhor. Se você entrasse num mercado, numa sala de aula, em qualquer ambiente, há 20 anos, há 30 anos atrás, era iluminado? Era, mas não era tão bem iluminado quanto é hoje. Existia uma até uma atualização das normas, né? A gente tem hoje, o que é que... Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu abrir aqui. Em termos de normas, né? O que aconteceu durante os últimos anos, né, é que... Deixa eu compartilhar aqui novamente. A norma de iluminação que hoje está em vigor desde 2013 é essa norma BNT ISO 8995-1, a iluminação para ambientes de trabalho. Então, esta norma aqui, o objetivo dessa disciplina não é falar só de iluminação, mas como a gente está falando de iluminação, eu acho que vale bastante a pena a gente citar isso, né? Porque isso passa pela automação de sistemas de iluminação. Então, antes de 2013, a norma não falava, por exemplo, de iluminância do entorno imediato. A norma anterior falava só de iluminância da tarefa. Quantos lux é necessário para, né, por exemplo, para uma sala de aula? Quantos lux são necessários para um escritório, para um barracão, né? Agora a norma fala também do entorno imediato. O que é entorno imediato? É aquela área que não é exatamente a área de tarefa. Eu acho que aqui na norma até inclusive tem uma figura mostrando, né, o que é o entorno imediato. Por exemplo, eu tenho a área de trabalho, né, que é esse amarelo aqui, amarelinho mais claro, e o amarelo mais escuro seria o entorno imediato. Então, se eu tenho um nível de iluminamento requerido para a área de tarefa, o entorno imediato não pode ser muito mais escuro que isso. Por quê? Porque isso gera um desconforto visual. Então, a norma anterior não falava de ofuscamento, essa norma fala de ofuscamento. Então, é preciso hoje, né, o pessoal que trabalha com iluminação, né, engenharia de iluminação, tem que se levar em conta a NBR ISO 8995, que é essa norma que a gente está vendo aqui. E aí, né, surge a necessidade, na verdade, a gente tem uma tabela aqui, né, esta tabela que está aparecendo na tela, ela traz aqui qual que é o nível de iluminamento requerido, ela traz o índice de ofuscamento e também com relação à reprodução de cor.
Então eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui, se eu pegar, por exemplo, indústria elétrica, né, fabricação de fios e cabos, é requerido 300 lux dentro daquela, né, dentro da área de trabalho. E aí eu vou ter lá que, por exemplo, o entorno imediato não pode ser tão menor que 300 lux, conforme uma outra tabela que eu tinha mostrado anteriormente. Se eu colocar, deixa eu ver onde é que estava aqui, ambientes, escritórios, ó. Escritórios, escrever, teclar, ler, processar dados, 500 lux. Desenho técnico, 750 lux. Né? Se eu pegar varejo, né? Áreas de vendas pequenas, 300. Áreas de vendas grandes, 500. Né? E assim por diante. Né? Eu tenho um exemplo que a gente sempre dá, é mesmo a parte de educação. Numa sala de aula, né, por exemplo, quantos lux eu tenho? Se a gente pegar a nossa universidade aí, a gente vai ter aí dentro das salas, da maioria delas, como é um prédio, os prédios do campus centro aí são relativamente antigos, muito antes, né, que foram instalados muito antes dessa norma, a gente não vai estar adequado à norma, por exemplo. Salas de aulas noturnas, classe de educação de adultos. Ó, eu tenho aqui 500 lux. Se eu, tá, mas aí eu vou medir, por exemplo, nas nossas salas de aula não me dá 500 lux. Por que é que não dá 500 lux? Porque justamente eu tinha, né, na época da construção, uma outra norma que dizia que era em torno de 350 lux. Então, se a gente for medir, as nossas salas de aula hoje dão em torno de 400 lux, 350. Precisaria estar adequando em relação a essa norma que é mais nova, já tem 9 anos aí, é de 2013, mas a gente vê que existe uma evolução da norma anterior, por exemplo, que exigia 350 para essa norma hoje que exige 500 lux. Ou seja, os ambientes tendem, né, até por força desta norma, a ser mais iluminados. Mais iluminação, né, a gente sabe que é mais potência, mais consumo, mais custo para o proprietário, para, né, a instituição. E isso, né, cada vez mais torna necessário, então, uma gestão melhor da iluminação. Outra questão que tem que se levar em conta é que toda vez que você está utilizando iluminação, né, o pessoal de eficiência energética trabalha muito isso, né? A iluminação num prédio corporativo, de escritórios, por exemplo, onde eu tenho, é muito comum eu ter iluminação e ter também ar-condicionado. Quanto mais iluminação eu tenho mais geração de calor dentro do ambiente. Então, eu gasto duas vezes, porque mesmo o LED, né, hoje o LED gera menos calor. Né? As lâmpadas fluorescentes geram uma quantidade razoável de calor, mas o LED também gera. Isso é carga térmica. Né? Então, além de eu estar colocando mais carga térmica, né, do ponto de vista de calor dentro do meu ambiente, então eu estou gastando iluminação que muitas vezes eu nem preciso, porque às vezes eu tenho iluminação natural durante o dia, então eu poderia tá suprimindo um pouco dessa iluminação artificial. Eu estou colocando muitas vezes então iluminação artificial que eu não precisaria e estou colocando calor. E daí estou gastando mais energia ainda no ar-condicionado para poder resfriar esse calor que eu coloquei no ambiente. Então, quando você reduz, por exemplo, né, você faz uma gestão da tua iluminação de uma maneira a colocar a carga de iluminação que você realmente precisa para manter os níveis de norma e manter o conforto dos usuários, você consegue diminuir o consumo, né, de energia de iluminação, você diminui o consumo de energia
do ar-condicionado, porque você tem menos carga térmica sendo inserida no teu ambiente, e você aumenta a vida útil das luminárias. Existe um estudo que diz que se você reduzir 10% da potência de uma luminária, alguns estudos mostram 10%, outros chegam a mostrar até 20%. Existem artigos aí internacionais que mostram isso. Que se eu reduzir, mas vamos usar o 10%, se eu reduzir 10% da potência da luminária, eu não tenho uma redução perceptível do fluxo luminoso da lâmpada, né? O fluxo luminoso é a quantidade de lumens que a lâmpada, a minha luminária ou minha lâmpada emite. Então, o usuário não percebe essa redução de 10% de potência. Só que 10% de potência, quando você tem uma carga bastante alta de iluminação, é 10% de consumo que você está reduzindo. Então, isso pode ser relevante para uma residência, isso não é talvez muito relevante, mas para um prédio corporativo, para um barracão, para uma escola, para uma universidade, para um prédio de apartamentos, né, nesses ambientes se torna muito importante a gente ter essa gestão e essa redução. Aqui em Curitiba, por exemplo, só para citar alguns exemplos, locais que têm iluminação, um local que me ocorre aqui que tem uma iluminação controlada por sistema DALI, a estufa do Jardim Botânico de Curitiba. É um sistema de iluminação com iluminação LED, inclusive muda de cor aí dependendo da época do ano, né, com aqueles eventos de Outubro Rosa, Novembro Azul e outros eventos. É um sistema de iluminação com lâmpadas LED e controladas por um controlador DALI, né, que faz o controle dessas luminárias. Prédio aqui próximo da UTFPR da faculdade da FAI, né, também a gente tem um prédio novo ali, em algumas oportunidades a gente conseguiu fazer uma visita com o pessoal de automação, mas é um prédio que utiliza, então, esse sistema DALI para controlar as luminárias das salas de aula. Então, como são vários andares e várias salas, eu tenho vários controladores DALI conversando em rede e fazendo justamente essa gestão, né? As luminárias próximas às janelas, elas são moduladas através dos sensores de iluminação, ou seja, durante o dia você tem um consumo menor. Lógico que durante a noite você não tem iluminação natural, você precisa ligar todas as luminárias, o sistema acaba ligando todas as luminárias no máximo. Beleza, gente? Dúvidas aí, comentários? Sem problema, professor. Sem dúvida. Bom, eu vou deixar então esse material do DALI hoje aí, deem uma olhada, assistam esses vídeos para complementar sobre sistemas de iluminação. Eu vou deixar mais um trabalhinho e já vou postar, vou precisar reiniciar aqui o meu Moodle, mas eu coloco o da aula anterior também. Esse trabalho ainda não está no Moodle também, né, professor? Não, então, ele tá oculto para vocês. Eu vou colocar ele agora, ele vai aparecer, os dois daí. Tá. Beleza. Tá bom? Então tá jóia. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu, professor. Tchau, tchau.